Olá pessoal, olá povo doce, sejam bem-vindos. Essa é uma realização de um sonho que está se concretizando hoje. E hoje, para começar o Stay Wild, né? Alguns podem chamar de Stay Wild, permaneça selvagem, permaneça natural, mas volte à sua essência, permaneça natural. Então o Stay Wild é um programa, é um podcast que vai trazer para vocês uma série de assuntos relacionados a bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo e saúde e assuntos que também estão relacionados à saúde de maneira geral. E hoje eu elegi uma pessoa especial para estar aqui com a gente, que é minha amiga, minha paciente, agora minha mentora também aqui de marketing, né, de comunicação. E não poderia ser outra pessoa para iniciar hoje o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast Stay Wild. Eu estou aqui com a queridíssima Ana Lacerda, minha amiga, né? Eu não vou fazer apresentações, que ela me mandou um currículo desse tamanho e eu disse assim, nossa, eu vou ficar 1 hora lendo o currículo da Ana. Então deixa eu falar um pouco da amiga, da minha paciente, mas ela é jornalista de formação, tem um currículo enorme na nossa região, no sul do Pará, sudeste do Pará, até na capital, e vocês já devem conhecer ela, quem é da região. Mas aí vocês vão conhecer um outro lado dela, que ela é muito tímida e eu conheço. Ela resolveu revelar um pouquinho da história pra gente, mas não com o intuito de se vangloriar por isso, mas é para levar uma mensagem que eu considero uma mensagem extraordinária para a vida de todas as pessoas, que é a mensagem da saúde, né? Então, Ana, sinta-se em casa, como sempre, e eu queria deixar você falar um pouco, se apresentar para esse povo aí. Vilde, primeiro, parabéns, né? Acho que quando um profissional um profissional da saúde, se preocupa em levar informação para o seu paciente, ele realmente está no topo, né? Ele chega, você está sendo uma referência criando esse programa. É o primeiro que eu estou vendo fazer isso aqui na região. A gente sabe que hoje a rede social está aí para isso, para atender, para levar informação e de preferência que a gente leve esse conteúdo de boa qualidade, de excelência. Então, parabéns, e eu estou extremamente lisonjeada pela possibilidade de ser a primeira, né, a estar aqui no Stay Wild. Para mim, Stay Wild, né, ou Stay com você o tempo todo, mas sou jornalista e sou paciente do Dr. Wilde, né? Uma vez eu estava doente e ele falou assim para mim, ei, você está esquecendo que eu sou seu médico? Como é que você não me contou que você estava com Covid, né? Então, é o meu médico, mas que hoje eu venho aqui com essa possibilidade de poder compartilhar tudo que eu já vivi, o que eu já realizei e o que eu conquistei, principalmente com a tua colaboração, com a tua ajuda e com a tua orientação. Então, que eu possa realmente também poder contribuir com outras pessoas com o que eu aprendi com você. Ana, eu lembro que há 5 anos atrás, o quadro era um pouquinho diferente do que eu estou vendo hoje. Fisicamente, emocionalmente, energicamente, de energia, né? E há 5 anos atrás a gente tinha uma batalha que estava sendo travada, né, contra uma doença, que é a doença da obesidade. A gente vive uma fase de muita romantização em cima desse tema, que precisa ser falado, por isso você está aqui hoje. A gente vai trazer mais pessoas também para falar também nesse tema. E eu lembro que há 5 anos atrás você estava perdendo essa batalha, apesar de que você sempre com muita disciplina, mas estava faltando alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que quando eu me dei conta da vida que eu estava tendo, da minha qualidade de vida, e eu me vi com 40 e poucos anos e extremamente chegando ao ponto da doença, né? Quando você está tendo que tomar remédio para pressão, quando você tem que monitorar para não virar um paciente com diabetes, porque você está pré-diabético. E eu estava obesa, então eu já tinha feito milhares de dietas com acompanhamento médico, sempre com a necessidade de ter um acompanhamento profissional. Nunca fiz nada maluco, nunca fiz as dietas da lua, da sopa ou aquelas coisas malucas que existiam antigamente.
Mas quando eu vim para cá, para o consultório, foi realmente na busca de uma orientação, assim, um pedido de socorro, né? Eu preciso de alguém que realmente possa me entender, me ajudar e me ajudar a descobrir o caminho que eu tinha que tomar. Então, eu acho que quando eu cheguei aqui foi esse pedido, eu vim pedir socorro. E eu realmente tive, né? Tive a tua mão estendida, a tua orientação, segui aqueles passos todos que a gente traçou juntos, e eu acho que principalmente a tua disponibilidade de parar e olhar o indivíduo, o paciente, como um indivíduo único, né? Eu acho que muitas vezes o paciente ele é olhado de uma forma muito genérica, e aí o médico perde esse paciente porque ele não consegue chegar no problema, não consegue identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu acho que quando eu vim para cá, para o consultório, eu encontrei foi justamente isso. Foi uma pessoa que me estendeu a mão e disse assim, vamos junto, vamos ver o que está acontecendo, né? Você aceita ir na nutricionista, você vai no psicólogo, você consegue, né, fazer essas etapas aqui, vamos partir para uma reeducação alimentar. E eu fui fazendo tudo que você me pediu e foi dando certo, né? Só que quando chegou no final daquele 1 ano de prazo, assim, a gente usando algumas medicações, eu me libertando das outras que eu tinha necessidade, né? Que a gente chegou naquele ponto, assim, não é por aqui, não tá dando certo, né? Que foi quando eu realmente parei o pé e disse, não quero continuar gorda, não aguento mais esse sobrepeso, isso não me pertence, eu não nasci assim, eu não era assim, eu não sou Gabriela, né? Para continuar assim. Então, meu nome é Ana Cristina, vamos mudar essa história. E foi quando você me fez a proposta, você me orientou e disse, olha, eu acho que você é uma paciente que tem características de fazer a cirurgia bariátrica. Num primeiro momento eu levei um susto, porque eu nunca pensei com minhas próprias pernas para uma sala de cirurgia, né? Eu achava que se um dia eu tivesse que passar por uma cirurgia ia ser alguma coisa muito extrema. Mas naquele momento eu achava que a bariátrica era uma cirurgia estética. E ela não era, né? Ela foi a cirurgia que mudou a minha vida e que me devolveu qualidade de vida, me devolveu vários anos de vida, me devolveu uma expectativa de vida mais longa. E eu acho que a gente, juntos, né, com a tua orientação, com a orientação de alguns outros profissionais que faziam parte da tua equipe, a gente chegou num ponto e acertou, né? Então, 5 anos depois, eu acho que a gente pode estar falando que deu certo, né? Naquela época, a angústia que o paciente tem, a gente sente o desejo do paciente em emagrecer. E a gente está junto com ele naquele caminho. Eu lembro que, por mais esforço que você fizesse, os medicamentos, você aceitava as recomendações de procurar um especialista em nutrição, fazia exercício físico, estava difícil emagrecer. Então a gente entende que a obesidade, Ana, ela é uma doença complexa em determinadas áreas da sua saúde. Quando a gente fala da saúde de determinadas áreas, a gente está falando são vários aspectos que às vezes a gente não consegue compreender. Mas a gente tem que olhar para o paciente e dizer assim, eu fui até aqui, tentamos, qual o próximo passo? E a gente tem que guiar o paciente nas decisões. E naquela oportunidade ali, eu coloquei uma opção de tratamento onde você talvez não aceitou de cara, mas foi fazer a sua pesquisa, ver os resultados e viu que era assim a saída talvez mais sensata naquele momento e está aqui 5 anos depois. E nós vamos falar mais desse caminho depois do pós-bariátrico até esse momento, né? Mas eu te falo que você foi caso de estudo. Porque quando eu volto para casa, as pessoas acham que a consulta ela acaba no consultório. E elas não entendem depois o que a gente vai para casa, o médico estudar, vai ligar para nutricionista para dizer assim, como é que está o caso da Ana? O que você acha? O que a gente pode fazer? Né? Então existe um pós-consultório, o pessoal fala em pós-venda, né, em setores, não digo, existe um pós-consultório, uma pós-análise que a gente fica preocupado, porque a gente quer uma resposta adequada dos nossos pacientes. E às vezes os medicamentos por si só não dão. E quando a gente fala em equipe interdisciplinar, pelo menos aqui a gente fala de interdisciplinar mesmo. Eu vou discutir com um colega
Qual vai ser a melhor opção para o nosso paciente? Sempre pautado em segurança. Eu acho que essa escolha ela é muito importante. Quando a gente escolhe um médico que a gente quer ir ou precisa ir, eu acho que passa por essa credibilidade. Porque se eu chegar aqui e não acreditar em tudo que você estudou, em tudo que você me recomenda, em como você me orienta, não adianta eu procurar esse profissional. Né? Se eu acho que eu sei fazer sozinho, então eu que uso meu CRM pessoal, né? Mas eu acho que o sucesso e a qualidade de vida, eles passam justamente por essa linha. A gente tem que identificar o profissional, a gente tem que acreditar nesse profissional, ele tem que passar essa credibilidade para a gente, e a partir desse momento a gente seguir o que a pessoa fala. Porque também não adianta eu vir aqui e você me dizer, olha, come assim, usa tal medicamento, pratica exercício, e eu voltar para minha casa e esperar que essas coisas todas se realizem do nada. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que comprar meu alimento certo, eu tenho que cozinhar da maneira correta, eu tenho que tomar o medicamento no horário certo. Até a gente chegar no meio do caminho dessa jornada, ou a gente confia no que está sendo orientado, ou então não faça parte desse processo, porque a penalidade é muito grande, né? A pessoa não faz nada, depois ela chega aqui e diz assim, mas eu não emagreço, eu não perco peso, eu estava lá em casa, eu tomei só uma cervejinha no final de semana, né? Só uma tacinha de vinho, e ela mesmo se sabota, ela mesmo não consegue chegar naquele ponto para poder ser avaliado, para poder ser conduzido. E eu acho que o mais importante, Vilde, é a gente acreditar na equipe que está cuidando da gente. Esse trabalho que você faz, que você se propõe a fazer, essa metodologia de oferecer saúde para as pessoas, porque é muito mais do que emagrecer, é muito mais do que reverter o diabetes, é muito mais do que perder peso, né? É qualidade de vida, é a gente poder voltar às atividades normais, a gente poder voltar a sentar e cruzar a perna, né? Assim, tantas coisas que eu já te relatei que eram problemas para mim, não eram só problemas estéticos, né? E eu acho também que isso também é muito importante. Eu acho que o paciente tem que ver que a obesidade não é uma questão estética. A obesidade é uma questão que mata, né? Uma doença que mata, que ela vai levar ao diabetes, ela vai levar a pressão alta, ela vai levar a problemas de coração, e aí a pessoa vai morrer, né? Não é só ficar magro, é ter saúde. Ana, eu vejo que alguns pacientes, eles têm a ideia de que a bariátrica é a fórmula milagrosa e o fim da obesidade, né? E eu aprendi muito com você, principalmente no pós-bariátrico também. As suas vitórias, os seus momentos de, digamos assim, de não entendimento, porque algumas situações na sua saúde estavam acontecendo. E aí nós começamos a vivenciar uma outra fase da Ana no pós-bariátrico, aprendendo com ela mesma, eu aprendendo com você, a gente aprendendo em equipe e tendo descobertas novas, né? E aí ficou uma mensagem, né? Que eu já tinha isso, mas eu acho que talvez para você e para os outros que estão nos escutando aqui, é que é uma decisão para uma mudança de vida definitiva, totalmente diferente da vida que você tinha anteriormente. Então eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica é um reset metabólico. Sabe aquele botão que tu reseta o teu metabolismo? É uma nova chance de um recomeço, de você reconstruir. Fala um pouco disso aí, como foi. Eu acho que essa frase foi a frase que realmente me encorajou a fazer a cirurgia. É um processo complexo, acho que as pessoas pensam que a cirurgia bariátrica ela é para emagrecer, né? E a cirurgia bariátrica ela não é para emagrecer, não é para a pessoa poder comer. Eu quero comer deliberadamente, eu quero comer sem ter que fazer dieta, eu quero me alimentar, né, como os outros se alimentam, outros, né, que a gente sabe que também não estão certos, só apenas muitas vezes são magros, mas comem muito mal, comem errado, têm problemas de saúde também graves. Mas eu acredito, eu
comecei a acreditar e concluir realmente, depois que eu perdi peso, que a cirurgia ela não é para você comer, é para você poder viver, né? É para a gente poder viver com qualidade, é para a gente poder perder o peso que estava ali realmente excessivo, que estava te trazendo uma sobrecarga, que te impede de fazer muitas atividades. Mas não é fácil, né? Eu acho que não são todas as pessoas que são preparadas. Eu acho que muita gente que faz, depois engorda, então vira aquela referência de cirurgia bariátrica não serve, a pessoa faz, depois ela engorda. Não, a gente só sabe dos casos que não deram certo porque você vê fisicamente que a pessoa voltou a ganhar peso. Mas e os que estão magros, né? E que as pessoas nem sabem que fizeram a cirurgia ou que conseguem permanecer magros o resto da vida, ou no peso adequado, né? Não vamos falar em magreza, em padrões extremos, mas eu acho que ou a gente entende que é um processo de mudança de comportamento e que a gente tem que estar disposto a comprar essa ideia, a viver aquilo, a viver aquela rotina, a viver um dia a dia até mais rigoroso do que antes. Porque se eu comer alguma coisa hoje que eu sei que me faz mal, eu tô comendo consciente, né? Então, é para viver. É para viver, não é né? para comer. Não é para comer. Quem faz para comer não dá certo. Ana, tem uma parte muito curiosa e que me deixa muito feliz em te ver e ver a tua evolução. Eu lembro uma vez que você disse assim, eu quero correr 17 quilômetros. E certo dia de manhã eu recebo uma mensagem com uma foto tua linda, concluído 17 quilômetros. E um dia 21 quilômetros, né? A gente está nessa meta. E eu vejo que você é batedora de metas. Já chegamos no 17, nós vamos para o 21. E me fala da Ana atleta, da Ana corredora, o que isso representa para você? Quando a gente tem sobrepeso, o máximo que você pode fazer é sofrer na academia, né, um bocado, até com os olhares críticos, né, que a gente acaba percebendo. E os esportes aí são limitados, nem todos os esportes são adequados para quem tem sobrepeso. É preciso fazer esporte? É preciso ter uma atividade física, mas todas as atividades físicas elas são adequadas para quem tem sobrepeso? Não, né? Pode sobrecarregar o joelho, pode sobrecarregar os tornozelos, pode dar problema de coluna. E quando comecei a emagrecer, eu já fazia caminhada, eu nunca fui sedentária, nunca. Mas eu carregava quase que um saco de cimento quando eu ia fazer minhas caminhadas. E aquilo me incomodava extremamente, porque eu vivia brigando com o peso, vivia tentando fazer exercício, mas não conseguia entrar num ciclo virtuoso, né? Assim, eu queria entrar num ciclo que me trouxesse realmente resultado. Quando eu comecei a emagrecer, eu fazia caminhada lá na Vila Militar. E aí eu vi os grupos de corrida lá fazendo algumas atividades. Aí eu vi aquele pessoal fazendo uns educativos, umas coisas assim. Aí eu disse, correr eu acho que eu não vou conseguir nunca. Nem quando eu era adolescente, nem quando eu era magra, eu conseguia, não vou conseguir agora, né? Mas eu fui lá e comecei a me interessar e mandei umas mensagens para a coordenadora do grupo, né? Eu sou hoje corredora, atleta, amadora do Vumbora. E aí perguntei, eu posso participar? Eu só queria fazer esses exercícios aí, eu só queria estar com vocês, né? Acho que eu não vou correr nunca. Aí ela, claro, pode, vem aqui, venha fazer um teste. E na primeira vez que eu fui, ela me botou para correr assim, corre 50 metros, caminha 50 metros, corre 50, ela vai me matar, né? Eu vou morrer aqui, né? Nunca vou correr 2 quilômetros, 5 quilômetros. Eu achava aquilo assim, uma quantidade de quilômetros absurda. Até porque eu acho que eu nem tinha noção do que era 5 quilômetros. Apesar de fazer as minhas 3 voltas na vila, eu não tinha muita noção do que era correr 5 quilômetros. E as corridas todas, o mínimo que você tem de percurso são 5 quilômetros, né? Tem as corridas de 5, de 10, de 15, de 18, de 21, de 42, que é a maratona, e as ultra, né? Que passa de 40, 50 quilômetros. E aí eu comecei a fazer aquele negócio, comecei a me viciar, comecei a gostar, comecei a me motivar. Eu acho que
O grupo também proporciona muito isso, a orientação profissional, como eu te falei agora ainda há pouco. Quando eu procurei um médico que me desse realmente, que eu tivesse confiança, que eu pudesse ouvir as instruções, as orientações. Quando eu procurei o grupo também, eu encontrei isso, eu encontrei uma atleta que passava aquele conteúdo para os seus alunos, né, que era preocupada com a saúde, com o resultado, com o desempenho de cada um. E aí eu comecei, a minha primeira corrida oficial, que eu participei de uma corrida, ela foi de 7 quilômetros, foi a corrida da UEPA, tem uns 4 anos isso, e quando eu cheguei no final, uma amiga minha voltou para me pegar, a Claudinha, que quem me conhece sabe que ela faz parte da minha vida. E ela voltou, ela já corria há muito tempo. E ela voltou para me buscar e eu nunca pensei que eu fosse me emocionar como eu me emocionei na hora. Cheguei na linha de chegada, assim, fui chegando, correndo e chorando, né? Eu digo, meu Deus, eu consegui, nem acreditava que eu tinha conseguido correr ininterruptamente 7 quilômetros. E aí a gente vai se viciando, aí começa a surgir as corridas de 10, os treinos de 12, os treinos de 15, e a minha meta passou a ser realmente, quero correr 21. 21 é uma meia maratona. Venho buscando isso com a tua ajuda. Aí é onde a gente volta lá para as questões de saúde. Adianta eu buscar essa atividade física como uma composição da minha vida, do meu tratamento, se eu não tiver o meu corpo equilibrado, as minhas taxas equilibradas, a minha alimentação adequada? Não, né? Porque vai faltar alguma coisa para a minha energia, para a minha corrida. E hoje é esse trabalho que a gente faz, porque eu fiz a cirurgia há 5 anos, mas eu não parei de frequentar o consultório, não deixei de ser paciente, eu não abandonei a minha vida de paciente. Apesar de hoje ter saúde, eu não venho no consultório, não me consulto com o Dr. Wilde porque eu sou doente. Eu me consulto com o Dr. Wilde para eu continuar mantendo a minha saúde. E, se possível, melhorar cada vez mais, e né? Se possível, correr os 21 logo. Eu converso isso direto com os colegas que são cirurgiões bariátricos, que eu disse assim, olha, é só o início a cirurgia. E depois você tem outras, né, obrigações. Na verdade, você tem essa responsabilidade com você, paciente, e a equipe de saúde também, ela está ali para te monitorar. O que eu percebo, são muitos pacientes no pós-bariátrico chegando com sequelas neurológicas, sequelas que eu digo relacionadas a deficiências hormonais, deficiências vitamínicas. É muito ruim a gente ver isso, porque as pessoas se conformam e acham assim, não, eu sou um paciente que fiz cirurgia bariátrica, então eu sou doente, né? E a pessoa não vai atrás de conseguir equilibrar para poder ser saudável. E como todas as fases da vida, você tem uma situação relacionada à saúde que você precisa melhorar naquele ponto. E o paciente bariátrico, ele tem algumas obrigações com o corpo dele, né? Que é respeitar a reposição de uma vitamina B12, às vezes, da deficiência de vitamina D que eles podem ter, do cálcio. Tem toda uma lógica, né? Que sabidamente ele assinou um termo de consentimento, ele sabia e ele colocou na balança. Opa! Então minha qualidade de vida está nesse ponto, eu preciso melhorar, mas tem algumas responsabilidades com isso. E aí você, quando cumpre essas responsabilidades e que você vai vencendo as etapas, você vai virando a sua atleta, né? Cumprindo as suas metas. E você vai desfrutar da sua saúde. E para sustentar esse desfrute, você tem que sim acompanhar, tem que ter o educador físico, o grupo é sensacional, né? O grupo é motivador nesse processo de evolução. Mas eu lembro, Ana, também que teve um momento que você começou a ter uma possibilidade de um reganho de peso, aí você viu a sua performance começar a cair um pouco, aí eu senti um pouco de ansiedade naquele momento, aconteceu alguma coisa ali, que eu disse assim, opa Ana, volta para cá, vamos realinhar isso. Conta isso aí. Vídeo, acho que quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente pensa que vai ter um manual de instrução. Olha, você vai fazer a cirurgia dia tal,
A minha foi dia 22 de maio, então é uma data para mim muito especial, eu comemoro ela, você sabe disso, né? Há 5 anos, você sabe disso. Todo ano ela me manda assim, aniversário hoje. Agradeço a você por ter me ajudado a tomar essa decisão. Exatamente. E a gente acha que vai vir um manual de instrução. Olha, você vai, os primeiros 20 dias você vai tomar um copinho de líquido, né, a cada 15 minutos, depois você vai passar por uma dieta pastosa, depois você vai passar por uma dieta sólida, e a sua vida vai se transformar na maior maravilha do século, né? Porque você começa a perder peso, você vai vendo aquele peso todo te deixando, né? Mas se a gente não tiver esse equilíbrio, volto a falar em equilíbrio, a gente não tem saúde, a gente tem doença. Porque você vai se alimentar mal, você vai se conformar. Ah, eu comi, a gente já falou disso tantas vezes, né? Ah, eu fui numa festa, comi um pedaço de bolo e tal, depois me deu um sono, mas é normal. Não, não é normal. O que você teve? Você teve a sua glicemia subiu, a sua insulina não tá funcionando como devia. Eu fui em tal lugar, tomei uma tacinha de vinho e tal, e depois fiquei mal, acabei passando mal e tal. Por quê? Porque não devia estar tomando álcool, porque o álcool não é a solução para a ingestão do que você precisa. Quando você consome o álcool, você está deixando de consumir alguma coisa importante, são os nutrientes, que são, né, as substâncias que a gente precisa realmente, o alimento que a gente precisa realmente para o nosso corpo. E realmente eu cheguei num ponto, tentando aprender, mas eu achava que eu podia tomar um iogurte normal, sem ser o zero, sem ser o light, sem ser o diet. Achava. Eu era uma paciente de bariátrica, eu não era uma paciente diabética, né? Aí eu olhava lá e fazia as minhas escolhas, achando que eu estava comendo bacana, tudo bonitinho. Me lembro um dia que eu publiquei uma foto, que eu ganhei uma porção de granola, e aí eu publiquei no meu Instagram e disse assim, olha que legal, ganhei e tal. E você me chamou no PV e disse assim, cheio de uva passa. Aí eu, ai meu Deus, que uva passa criminosa, por quê? O que eu estou fazendo de errado, né? E eu não tinha consciência. Então, a partir do momento que eu descobri que eu estava ganhando peso, não era o meu objetivo era correr 21 quilômetros. Que eu comecei a ver as minhas roupas apertarem, aquela coisa, né? A minha roupa anda com saudade de mim, ela vive me apertando, né? Tinha aquele bichinho trabalhando de noite lá no meu armário, apertando as minhas roupas. E eu percebi que eu estava tendo realmente uma queda no meu rendimento, eu não conseguia correr com a mesma desenvoltura, completar meus tempos da forma que eu estava fazendo. Foi quando eu parei de novo e busquei conhecimento. Mais uma vez, a tua orientação entrou ali muito determinante para que eu pudesse tomar algumas providências, e foi quando a gente buscou a nutricionista certa. Então, o que era a nutricionista mais certa para o meu caso? Aí volto a falar, o teu atendimento, a tua metodologia de trabalho, de trabalhar de forma individualizada, me levaram a uma profissional também extrema qualidade, né? A Marta Módio, que entrou na minha vida também como uma pessoa que me ensinou muito. A proposta hoje de você disponibilizar conteúdo, como a gente está produzindo aqui agora, para o paciente, é a oportunidade que a gente tem como paciente de aprender. Então, eu preciso aprender o que me faz bem, o que me faz mal, porque você não é obrigado a saber, a nutricionista não é obrigada a saber, e a gente começa a entender o que a gente está fazendo de errado. Então, o que tinha naquela minha granola? Tudo, estava tudo errado, estava cheia de aveia, estava cheia de uva passa, né? Estava cheia de coisas que realmente eu não devia estar consumindo, que aumentavam a minha glicemia, que me faziam consumir mais caloria do que eu devia. E a gente voltou, foi estudar, foi entender o que estava acontecendo, eu comecei a aprender, pronto, voltei lá para o meu pezinho, que eu tento manter ele, que eu me peso todo dia, que eu subo na balança todo dia para olhar se ele aumentou ou se ele diminuiu, e a gente conseguiu de novo conquistar a nossa meta. E Ana, eu vejo hoje, 5 anos depois, hoje eu te vejo assim extraordinariamente melhor do que 5 anos atrás. Eu lembro de uma cena de você
começando uma caminhada em frente da minha casa numa madrugada. Temos a foto. Temos a foto. Depois eu olhei aquela foto, mais recente, comparei como foi a tua evolução. Isso eu estou falando do ponto de vista estético. Essa fase agora que você passou, que era uma fase de que você precisava adquirir mais conhecimento, e aí quando naquela época eu talvez te critiquei, querendo te chamar como amiga, e essa uva passas... Talvez você não tivesse essa noção plena depois do processo de monitorização que nós vamos falar, né? Que é um próximo... esse conhecimento da monitorização individual, eu tenho certeza que isso você vai levar para a vida inteira e vai passar para as outras pessoas a real reação de uma uva passas, de um alimento para um corpo de um indivíduo. Principalmente para quem tem... para quem vivenciou essa fase do pós-bariátrico, que você sabe que parece que tudo que você come, você absorve 3 vezes mais esse carboidrato. Do mesmo jeito que a massa magra sai no banho, né? O carboidrato, ele se mantém na gente. Mas isso é fundamental, sabe, viu? Desse conhecimento. Se a gente não souber o que a gente está comendo, a gente já está achando até que está comendo bacana. Não, eu sou super saudável, né? Mas aí você está lanchando errado, você está consumindo mais caloria do que deve, está comendo um alimento que não está contribuindo com o que você precisa realmente. E eu sou, como a Marta gosta de falar também, eu acho muito divertido, mas acho muito real. O shot da vizinha não funciona para mim, né? A dieta da vizinha não funciona para mim. Não adianta eu comer o que você come, não adianta ele comer o que eu como, né? Cada um tem seu perfil, isso é muito individual. E muitas vezes eu acho que quando eu comecei a ganhar peso, quando eu tive essa fase do reganho, que eu acho que quase todo mundo vive, todo bariátrico acaba vivendo, o que eu fazia de errado? Aquelas 2 bolachinhas creme cracker, aquilo vai aumentar o peso? Não, né? 2 bolachas? Não é possível, né? E era assim, eram 2 bolachas. Eu não como açúcar, assim, quase não como açúcar, não bebo café com açúcar, não tomo suco com açúcar, meu chá é amargo. Há uns 15 anos que eu tomei essa decisão, mas por gostar, por aprender o sabor dos alimentos. Mas tem gente que toma café com açúcar na hora que acorda, chega no escritório, aquele café do escritório tem só um pouquinho de açúcar. A gente que não bebe açúcar, quando prova, né, aquela coisa horrorosa, é um mel. Mas ou a gente aprende, ou a gente busca esse conhecimento, ou realmente você vai ficar repetidamente fazendo errado. E o resultado é a balança. A gente sabe que a bariátrica não é a única opção de tratamento para obesidade, mas a gente decidiu naquele momento que é melhor para você, e a gente, nota 1000, não há dúvida disso, né? Mas tem pacientes que não precisam da bariátrica. Aí tem uma diversidade de opções de tratamento, assim como outras doenças até mais raras que podem levar à obesidade, que a bariátrica ou até um tratamento medicamentoso habitual não resolve. O fato é que você é uma mulher de decisão. Eu vejo que muitos pacientes não tomam essa decisão porque não querem tomar, não estão ali evoluídos para querer mudar ou não tiveram uma dor, um incômodo, né? Pouquíssimos vêm no amor, a maioria vem na dor e mesmo assim às vezes não mudam. Mas eu sei que quando você usou um dispositivo, o poder de tangibilizar os resultados, de olhar o que o alimento faz no seu corpo, isso te deu um impulsionamento para dizer assim, agora eu estou entendendo essa regrinha desse jogo. E ali aquele momento foi um momento matador, que você disse assim, agora eu sei o que acontece comigo. E esses recursos tecnológicos, eles vieram para ficar, tá? E a gente faz hoje um processo de emagrecimento monitorado, que ele serve para um paciente que quer se conhecer, né? Seja ele no pós-bariátrico, o paciente que quer emagrecer, para ter esse autoconhecimento, e principalmente todos esses dados, eles são analisados por uma equipe, que você viu a equipe que te acompanhou, e são discutidos, são dados que são tratados, para depois a gente dar uma devolutiva e dizer assim, você viu o que aconteceu?
Nós agora analisamos e te aconselhamos a fazer isso. Agora a execução é com você. Como é que foi essa experiência da monitorização, dessa tecnologia? Tecnologia é sempre fantástico, né? Eu acho que a gente não pode viver sem ela mais, de forma alguma. Meu pai, que é uma pessoa que eu considero assim, né, que foi extremamente inteligente, muito culto, morreu com 91, apostando na tecnologia como futuro. Inclusive, tratou isso comigo, com meu irmão, quando a gente era criança, adolescente, porque ele via no futuro, nosso futuro, o que a gente vive hoje. E quando você falou para mim do Libre, eu achei assim, tô lascada, eles vão saber tudo que eu como, né? E aí, mas eu não comi errado. Eu não tinha que ter medo de colocar o Libre. Tá bom, vamos lá. Porque isso é uma outra característica minha também. Eu sou bem curiosa, eu acho que eu sempre topo mudança, eu acho que continuar no mesmo não faz muito parte da minha personalidade. E a gente foi começar a fazer aquela brincadeira do Libre, né? Assim, vamos colocar, vamos ver como é que funciona. E a primeira vez que eu usei, eu achei aquilo fantástico, porque eu não tinha que furar o meu dedo toda hora. Eu conseguia saber tudo que estava acontecendo comigo, principalmente na hora do meu exercício. Porque quando eu ia para a corrida, era quando eu tinha mais necessidade de entender o que acontecia comigo, e eu não podia parar para medir com o glicosímetro, não é isso? Parar lá no meio da minha corrida, furar meu dedo, colocar lá no equipamento. E aí, com o Libre, eu passava o meu telefone tem a tecnologia, então passava aqui, conseguia monitorar, saber em tempo real, bebi aqui um suplemento. 10 minutos depois, me senti mal, me senti bem e tal, passava aqui, pronto, tá ali a fotografia do meu corpo por dentro, né? E, assim, o que mais me chamou a atenção é porque eu acho que eu desconhecia o poder do açúcar no organismo e o quanto eu me assustei naquelas oportunidades que eu tive de medir. Até aconteceu um episódio engraçado que eu fui numa festa de aniversário de uma médica, que estavam todos os médicos da cidade, a gente até brincou lá no dia de Guai, ninguém pode passar mal hoje, porque tá todo mundo aqui, ou alguém se quiser passar mal, tem que passar mal aqui. E eu comi em casa antes de ir, para não comer lá, né? Aquelas táticas que a gente vai desenvolvendo, estratégias que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Tá bom, cheguei lá, fiquei na minha água, não bebo bebida alcoólica, não bebo suco, não bebo açúcar, então bebo água, minha bebida, café, minha bebida, então tá bom. E aí, assim, 1h da manhã, meu marido chegou e pegou um docinho e trouxe para mim. Aí eu disse, não posso, não tô comendo nada, assim, porque a gente tô monitorando, lembra que eu tô com Libre e tal? E aí ele falou assim para mim, um docinho. E tinha uma cereja em cima, linda, brilhante, né, em cima do docinho. Aí eu disse, um docinho, vai aumentar a minha glicemia. Aí ele disse, não acredito. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou comer, eu vou sair da minha faixa, eu vou sair da minha meta, mas eu vou comer para te mostrar. Aí passei o telefone, acho que estava assim 70, 72, 75, e aí comi a cereja. Só a cereja, né? Imagina uma cereja vai atingir uma mulher do meu tamanho? Não, né? Aí esperei 10, 15 minutos, começou a minha taquicardia, começou a bocejar e tal. Eu disse, ei, vem cá, passei, tava 200 e tanto. Aí ele mesmo parou, nem acreditou, né? Disse, não é possível que isso aconteça. Pois é possível, não vou repetir, porque eu já sei que me faz mal. Serviu de teste para mim, serviu de teste para ele, e eu comecei a perceber que não é a quantidade, é o que você come, né? Eu posso comer 20 folhas de alface? Posso, né? Agora, se eu comer uma cereja, vai me fazer mal. E uma coisa engraçada, depois de tudo isso também, foi um dia que eu conversando com a Marta, com a nutricionista, e ela falou assim para mim, Ana, não é que você não pode comer, você pode comer, mas você sabe que você vai passar mal. Assim, o que vai acontecer com o teu corpo, o que vai acontecer com o teu organismo. Então é uma escolha sua, né?
Eu vou comer, eu vou sentir sono, eu vou comer, eu vou sentir taquicardia, eu vou comer, eu vou desmaiar, eu vou ter um coma diabético. É parte de mim, né? E Ana, tu sabias que esse resultado, as pessoas se acostumam a ter esse resultado ruim todo dia, de sonolência pós-alimentação? O que é vou dar um exemplo. O que é o sono pós o açaí? Não é o sono do açaí puro. O açaí é um superalimento rico em resveratrol, por exemplo. Mas aí você bota açúcar e farináceo, farinha branca. O que dá? Pico glicêmico e uma hipoglicemia reativa depois. Aí vem a sonolência após essa carga glicêmica, de alto índice glicêmico. Só que isso no paciente que já fez a bariátrica, isso é mais exacerbado, não dá para vacilar. E aí você não vai querer ficar passando mal numa corrida, no teu dia a dia, e aí você entendeu, o que te trouxe essa luz do conhecimento foi essa tecnologia, que aí você entendeu. E aí quando a gente junta a informação do ganho de peso, né, do reganho, aí com essa informação de que a pessoa come e se sente logo mal. Quando eu vim aqui da segunda vez do meu segundo pedido de socorro no reganho, eu me lembro claramente que eu estabeleci que eu queria 3 coisas. Eu queria emagrecer, eu queria correr e eu queria pensar, porque aquela sensação pós-alimentação estava me matando e eu não sabia que era o alimento que eu estava consumindo. Eu achava que era tudo. Eu achava que era porque eu era uma paciente de bariátrica, eu achava que estava acontecendo alguma coisa comigo errada, mas eu acho que o fato de eu não me conformar com aquela sensação ruim, né, embotada, sem conseguir pensar direito, falando com a minha fala enrolada, aquilo me incomodava muito. E a gente conseguiu corrigir isso com a monitorização, né? Quando eu passei a entender o que acontecia. Tão simples, um botãozinho aqui no braço que a gente não percebe ele durante 14 dias, mas que a gente consegue ter uma leitura do que está acontecendo dentro do corpo da gente. Alguns designam isso de dumping, né? Porque aquela sensação de mal-estar, logo quando você come um carboidrato simples, um açúcar, um doce. Eu vejo as minhas irmãs que são bariátricas, né? Elas se queixarem disso. E os meus pacientes, de maneira... Todos, né? Quando erram ali nas escolhas alimentares. Só que, o que acontece, Ana? Muitos desses pacientes, eles não entendem o que está acontecendo no corpo dele. Tá, eu estou passando mal, eu sei que os médicos já me disseram que é dumping, mas o que está acontecendo? Que reação está acontecendo comigo? Na verdade... Esse mal-estar, taquicardia, a sudorese, o tremor, ela é uma manifestação da hipoglicemia. Que no pós-bariátrico, isso é muito ativado de forma muito rápida. Você sobe no tempo rápido, mas desaba no tempo de 20 minutos, meia hora, rapidamente. E o que é recomendado para o paciente pós-bariátrico na fase pastosa? Como um peixinho bem cozidinho com o quê? Purê, né? Fantástico, a gente come 2 colherinhas e morre, depois vai para a cama dormir, né? Faz um purezinho de macaxeira, também, né? Maravilhoso. Batata doce, que perfeição, né? Quando na realidade você está fazendo uma readaptação da alimentação, a gente tem que testar mesmo, porque você tem que saber se aquilo lá tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal, mas eu acho que essa consciência corporal, essa consciência do que acontece com a gente, ela é muito importante. Agora, a mensagem também que a gente tem que passar, né, e a gente vai aqui nesse programa disruptar um pouco as coisas, é que a gente ainda está aprendendo sobre nutrição especificamente para esse paciente, para o paciente pós-bariátrico. E não só para o pós-bariátrico, mas para o paciente com resistência insulínica, para as pessoas com diabetes. E a gente vê que não há ainda um critério adaptado para a realidade hoje de tecnologias e que a gente ainda fica no universo do empirismo, principalmente, por exemplo, numa dieta no hospital. Nossa, o que eu vejo de biscoito creme crack chegando para pacientes com diabetes no hospital. Água de coco. Água de coco. Que é uma coisa mais saudável do que uma água de coco, né? Um suco de uva integral. Maravilha, né? Então, assim, o que acontece? A gente percebe que está muito na literatura impregnada isso, mas
a tecnologia hoje vem mostrar pra gente uma realidade diferente. Ou a gente usa isso a nosso favor, ou realmente vai ficar passando mal, né? São as escolhas lá do caminho do amor e da dor. Se muitas pessoas escolhem chegar aqui pelo caminho da dor, tá perdendo tempo, né? Precisa chegar pelas escolhas saudáveis, precisa chegar para prevenção, não para correção, né? Assim, não para esperar chegar num problema para procurar a ajuda do profissional. E Ana, aproveitando para agradecer as pessoas que fizeram parte, né, das nossas vidas nesse caminho de construção, de reconstrução da tua saúde, tiveram profissionais que passaram aí com grande participação, que são, por exemplo, a Marta, que é nossa amiga, Exatamente. né? E como é que você acha que é a abordagem da Marta? O que ela tem de diferencial? Vamos, né, pontuar isso, porque eu acho que ela é uma profissional assim fantástica. Eu gosto da maneira como ela age com os pacientes, como ela dá o feedback para a gente. Ela não falha nesses feedbacks. Me fala um pouco da abordagem nutricional, assim, como é que foi a tua experiência com ela? Eu acho que de vários profissionais que eu passei, todos com muita importância na minha vida, eu posso dizer que ela foi a que acertou a mão comigo. Cheguei a procurar nutricionistas desportivos, porque eu achava que a minha falta de eficiência na corrida, nas atividades físicas, elas se davam por uma alimentação inadequada para um atleta. Procurei vários profissionais, até que você me indicou e a gente realmente conseguiu, nessa equipe, né, andar de mãos dadas e conseguiu chegar num ponto de equilíbrio, um ponto que realmente trouxe resultados. Mas eu acho que, volto a falar, eu acho que o trabalho da Marta é esse trabalho individualizado, que olha cada pessoa, né, na sua essência, na sua necessidade, na sua demanda. Quando a gente fala de saúde do intestino, né, assim, que é uma preocupação da Marta, a modulação intestinal, assim, outro trabalho fantástico, é um mundo que se abre assim na nossa frente, que até a gente entender a necessidade que existe da gente cuidar bem da saúde do nosso intestino, também é complexo, não é simples, não é de um dia para o outro, né, que a gente entende isso. E tudo isso aconteceu com essa monitoração, com essa monitorização, monitoramento, com esse monitorização, acompanhamento, né? Quer dizer, testa aqui, come hoje meia fatia de pão integral com um ovo mexido. Deu certo? Deu. Então é por aí. Não deu certo, aumentou. Então vamos trocar, vamos comer com abacate, vamos colocar uma fruta. Esse trabalho dela individualizado é uma questão também assim que ela tem muito critério, muito cuidado, esse carinho, assim, porque a Marta é muito carinhosa, né? Ela é assim, uma pessoa muito atenciosa, que recebe a gente com muita simpatia, com muito acolhimento. A experiência dela em relação à família, à doença da filha, né? De ter acompanhado tudo isso e ter colocado ela nesse caminho da nutrição voltada para atender os pacientes com diabetes, torna ela realmente essa profissional diferenciada. E qual a mensagem que você passaria hoje, baseada na tua experiência de vida e de saúde, rapidamente, em poucas palavras, para deixar esse legado aí? O que você hoje, com toda a tua expertise, aos pouquinho próximo de 50, né, que tu tá? Obrigada. Né? Mas eu vou dizer que você tá bem melhor hoje do que há 5 anos atrás, né? A gente percebe isso em todos os aspectos. Parabéns pela reconstrução da sua saúde. Qual mensagem você teria para deixar aí para os nossos seguidores, para os nossos Eu acho que a principal ouvintes? mensagem é a gente começar hoje. Eu acho que daqui a um ano, se a gente começou hoje, passou um ano, né? E quando a gente espera passar um ano, só passou um ano. Então,
Eu acho que é começar hoje, é começar uma mudança de comportamento, é escolher o profissional que vai te acompanhar, é procurar conhecimento, é esclarecer as tuas dúvidas, se for com o endocrinologista, se for com nutricionista, se for com cardiologista, mas começar a esclarecer as dúvidas, começar a decidir, porque eu acho que a decisão do corpo que você deseja, magro, normal, dentro das nossas referências, né? Ela se dá, é uma decisão individual. E eu acho que a gente tem que procurar o profissional que a gente confia, a gente tem que acreditar que esse trabalho multidisciplinar, apoiado com a tecnologia, que isso realmente é o que vai trazer resultado. Eu defini que eu queria correr, emagrecer e pensar. Eu defini isso para mim. Acho que cada um tem que definir as suas metas. Pode ser viajar, passear, né? Só não pode ser comer. Se quiser fazer a cirurgia para poder comer, não faça. Mas eu acho que é isso, é a gente procurar nossas metas, é estabelecer esse planejamento, procurar os profissionais que realmente têm competência e podem contribuir para isso e executar, né? É começar hoje. Obrigado, Ana. Mesmo que seja sexta. Eu achei, assim, vamos trazer uma fase 2 da nossa conversa. Eu sei que a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu acho que a mensagem principal hoje é esse acompanhamento multiprofissional, mas levar em consideração que você é o seu gestor. E os profissionais são guias. Ela é uma autogestora da sua saúde. Possivelmente não vai mais voltar a ganhar peso, ela já sabe administrar isso. E lembrar que a maioria da população está acima do peso e que toda vez que alguém tenta emagrecer, digamos que 10 pessoas tentam emagrecer, 8 voltam. É porque não são gestores da sua saúde. Esse é um ponto. O outro ponto é que o mundo não vai facilitar nada para você. E você tem que se posicionar e dizer o que você quer. Você quer seus 17, seus 21 quilômetros ou você quer a cereja do bolo? Essa é a mensagem que fica para vocês. Stay wild. Eu quero trazer em breve a próxima medalha. A medalha dos 21, ela vai morar aqui também. Obrigada. Tamo junto.